Bom, senhores, eu queria agradecer, é um grande prazer estar aqui. Queria agradecer o convite dos professores Culminato e professor Viana, Marcelo Viana. Eu troquei um pouco o teor da palestra. Eu acho, dado que nós estamos em um tipo de workshop que tem uma natureza prospectiva, eu, por exemplo, do tipo, em vez de ficar falando dos projetos nossos e das ações técnicas, eu resolvi refletir um pouco mais e tentar ver, varrendo as áreas, no caso particular do caso do pré-sal, quais são as possibilidades, quais são as áreas da matemática, digamos, aplicada, que tem assim uma grande interseção, que podem ser, por exemplo, exploradas em uma situação de, por exemplo, extração de óleo e gás, e um tipo de reservatório de muito fundo, como é o caso do pré-sal, né? Então, nós temos um histórico aí muito grande e o tipo LNCC, onde está o computador Santos Dumont, nós temos um perfil, temos um programa de pós-graduação que é multidisciplinar e nós somos fortemente estimulados a sair da nossa zona de conforto, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que trabalho na área de escoamentos semi-porosos há quase 40 anos, e de uns 5 anos para cá, nós temos interagido muito com geólogos e com geofísicos e com pessoas por exemplo, imagens, e posso dizer que esse relacionamento ele tem dado muitos frutos, né? Então, tem várias parcerias aí, o tipo Rafael do SEMPES também tem participado aí ativamente, tem várias pessoas do SEMPES, vários geólogos lá da UFRN, né? O que eu queria fazer era olhar o caso específico em relação ao pré-sal e tentar ver quais as possibilidades. Então, eu vou explorar fortemente o aspecto de múltiplas escalas, né? Todo o trabalho que é feito no caso lá do pré-sal, ele vai ser um trabalho que vai ser, digamos, integrado a vários outros, né? Você não vai resolver sozinho. Você vai ter que pegar uma parte dele, vai ter que integrar, etc. E aí essa integração, ela justamente aparece isso aí em várias escalas, né? Então nós estamos, né? As rochas particulares do caso do pré-sal são chamados os carbonatos e elas são rochas muito mais complexas do que os chamados arenitos, né? A gente pega um arenito aqui, ele é uma rocha extremamente homogênea. Você pode, né, utilizar estruturas bem suaves, que elas funcionam bem. Já quando você vai para uma situação de carbonato, né, que são rochas calcárias, que são altamente susceptíveis a, por exemplo, ataques químicos, né? Elas criam redes de cavernas, criam fraturas alargadas, tem várias redes que eles chamam de vugs, têm um grau do tipo heterogeneidade que é muito elevado, né? Então, isso aí é algo extremamente complexo e, por sua vez, fascinante, que traz novos desafios, né? Então, para que a gente trate isso aí, eu vou falar fortemente, assim, no meu ponto de vista, quais são as áreas da matemática aplicada que possam ter, digamos, interseção com o aspecto que eu vou chamar de multiscala. O que é o multiscala aqui? Para que você faça um modelo de tipo reservatório, você tem que partir lá do plug, né? O plug é aquela amostrinha, talvez até menor do que o tamanho de um palito de dente, onde você faz as microtomografias, né? E você visualiza aquela rede de poros, né? Aquela rede de poros ali, ela é muito importante, eu vou falar por que é. Aí depois você vai para as escalas um pouco maiores, vai pegar por exemplo, a escala do core, que são escalas aí um pouco maiores, que o pessoal faz os chamados core flood experiments, né? São tamanhos ali um pouco maiores, a gente está fazendo coisas da ordem do tamanho de polegadas, né? E ela pode ir até o poço, né? A palestra anterior, né, falou justamente isso, né? Você pode obter várias informações do poço, até que você vai chegar nos modelos que são chamados de tipos geológicos. Você vai ter os geólogos que vão justamente entrar aí e vão justamente utilizar a teoria de processos estocásticos e uma geoestatística muito forte para que você tenha cenários, né? Esses cenários vão ter as faces, vão ter os coeficientes, né? E esse modelo ele é muito caro, nós estamos falando em células aí realmente de tamanho da ordem de 5 metros, né? E o tipo reservatório lá do caso do pré-sal são 700 quilômetros. Tem técnicas agora, né? O próximo conferencista, o Fabrício, vai falar um pouco das técnicas de decomposição de domínio que podem ser utilizadas para resolver o problema lá no modelo que a gente chama lá de geocelular,
Mas, na prática, o que os simuladores fazem? Eles levam essa informação para células muito maiores, né? Então, eles fazem aquele processo que eles chamam upscaling, né? Que é você pegar as informações lá de escalas finas e trazer para essas escalas um pouco maiores. Nós estamos falando aí de mais ou menos de células de simulação da ordem de 200 metros por 200 metros por 10 metros, né? São células típicas, né? Então, eles querem resolver em células maiores e tem um processo que é feito, tem várias técnicas para se fazer isso, métodos baseados em perturbações, expansões assintóticas, etc., que vai fazer, né, justamente o, digamos, scale-up, né? E aí a simulação vai ser feita ali naquela mala grossa, né? Então, a gente tem vários nichos aí que vão desde a escala do plug até a escala de tipo reservatório mesmo, né? E, para isso, você tem que realmente integrar a informação, né? Então, essa informação de estar justamente interagindo junto com geólogos e com geofísicos, né? Os geofísicos têm um papel extremamente importante, que eles têm informações da sísmica, né? A sísmica, realmente, ela pega escalas assim da ordem de 10 metros, e tem os geólogos também e os geofísicos que fazem a sísmica rasa, né, que também vão lá naqueles afloramentos, botam técnicas de radares, aí medem, né, através de ondas eletromagnéticas, faz aquele problema inverso, etc. Então, essa informação ela vai ter que ser realmente junta, você vai ter que interagir. Caso você esteja interessado em não resolver uma situação que seja só, digamos, acadêmica, e você esteja interessado em ir para uma situação real, como a gente tem tentado fez, a parceria com os geólogos é uma coisa extremamente importante, embora quando você bota alguma matemática, vários deles, eles torcem o nariz, né? Mas é extremamente importante, né? Porque eles podem dar outras informações muito importantes para que você incorpore, né, no seu modelo. Então, eu vou falar aqui rapidamente como é que quais as técnicas que podem ser aqui empregadas, né, partindo lá desde a escala do plug, né. No caso dos reservatórios do pré-sal, você tem essa rede de VUGs aqui, né. Essa rede de VUGs aqui são poros que são gerados pelo processo químico, né, o ataque químico já vem da água, né, de bilhões de anos. Ela é uma água que tem um pH baixo, é uma água ácida, ela corrói a rocha e ela gera esses VUGs. Então, a primeira coisa que se faz aí é a gente classificar esses VUGs. Aí que entram aquelas imagens, né? E essas imagens, uma técnica que pode ser muito utilizada, que atualmente que está na moda, você pega as imagens que vêm da tomografia e você usa processos de segmentação, né? Então, tem uma grande área aqui para vocês. Há um tempo atrás, a gente fazia, na pesquisa que nós fazíamos na área dos caminhos e meios porosos, a gente sempre fazia hipótese. Eu vou considerar o meu meio poroso, ele é feito de, por exemplo, esferas, né? Ou ele é feito de placas, né? Como é o caso de solos argilosos, etc., né? Agora, esse tipo de teoria, ela não está mais em evidência, porque agora você tem as imagens, né? E aí essas imagens você pode ir para situações muito mais assim realistas, né? Então, tem um espaço enorme para você utilizar técnicas de, por exemplo, imagem, né? Tem vários outros métodos, a gente tem interagido com métodos bem básicos, temos utilizado ainda como método muito preliminar do thresholding, que é baseado numa separação, em classificação de poros utilizando histograma, né? E aí você vai extrair o φ. O φ é porosidade, né? Isso aí é um parâmetro extremamente importante. Você precisa saber, o mais básico de todos é qual é a porosidade, que é a fração de vazios, né, da rocha. Aí, depois que você tem essas informações, você vai ter que extrair um outro parâmetro que é muito importante, que é chamado de permeabilidade, né? O quão permeável para a passagem de fluido aquela rocha é. Aí entra uma outra área do conhecimento que é muito importante, que são chamados os Pore Scale Modeling. São justamente as modelagens que são feitas na escala dos poros. Então, você tem várias, né? Uma delas é simplesmente você pega as equações de Navier-Stokes ali e vai ter uma geometria extremamente complexa e você faz aquela simulação ali naquela escala de poros e você vai fazer, digamos, upscaling e vai tomar médias, né? Porque todos esses parâmetros são parâmetros médios, e como saída disso aí você vai obter parâmetros tipo permeabilidade relativa, etc., né? Então, tem várias técnicas. Uma eles chamam de DNS, né, que é Direct Navier-Stokes Simulation. Tem outras técnicas também que são muito importantes, que são chamados os Pore Network. Você vai discretizar um sistema, vai tratar como se fosse um circuito elétrico, né, composto por resistências e por condutores e por storage, né? Eles chamam de Pore Throat Model, né?
Então, justamente as equações, né, que são o balanço de massa e mais a lei de Darcy, etc., são escritas em forma discreta, e com isso você faz uma simulação dentro da rede, você faz o upscaling para tirar os Ks equivalentes, né? Você tem outros métodos, que foram os métodos que foram justamente apresentados pelo Alexei, né? Também são outras técnicas também que são muito utilizadas, métodos do tipo Lattice-Boltzmann. Você vai escrever uma função densidade de probabilidade que vai estar escrita num certo espaço, né, digamos, estendido, que é um espaço de posição e de velocidade, vai escrever uma equação de transporte para ela, vai ter operadores de colisão, esses operadores de colisão vão ter um closure, né, uma lei constitutiva associada a eles, e quando você faz essa simulação, você vai extrair coisas assim, por exemplo, leis, né, que vão te dar como é que as permeabilidades relativas da fase água e da fase óleo se comportam, e como, por exemplo, pressão capilar, etc. Então, todas essas simulações na escala de Poro, elas têm como, digamos, o objetivo principal você extrair leis constitutivas de parâmetros que vão ser utilizados naqueles modelos chamados os geocelulares, que são os modelos que vão ser utilizados nas escalas assim maiores, né? E elas são muito importantes, né? Você tem que fazer isso aí. Aí depois tem um ponto que é extremamente importante, que é um ponto na nossa interação histórica lá com o SEMPS, é um ponto, a gente tem que ter uma validação experimental, né? Quando pergunta assim, pô, você gerou um modelo, e aí, você tem algum experimento? Tem assim, algum experimento que você possa realmente validar? Você pode chegar e falar assim, olha, estou fazendo aqui uma simulação de um processo aqui de simulação em escala de Poro, cheguei a novas curvas aqui de permeabilidade relativa, mas a pergunta que se faz é, e aí, você tem experimentos? Você tem alguma validação experimental? Então, esse é um ponto também que esse trabalho que a gente tem feito junto com o pessoal experimentalista para tentar justamente reproduzir os ensaios que são feitos lá nos ensaios deles. Então, esse é um ponto extremamente importante. Então, você saiu do plug, foi para o core, fez a simulação e vai para o poço agora. Aí o poço vai te trazer muito mais informações agora, né? Como foi falado lá na palestra passada, né? Você vai usar as técnicas que são chamadas de well logs, né? São chamadas wireline logs, onde você faz acústica, né? Você passa uma ferramenta, tipo um patins, né? Que vai ali no poço, ele vai descendo e ele vai justamente emitindo ondas, né? Ele vai emitindo ondas acústicas. Tem vários tipos de ondas que você pode fazer e você vai justamente extrair as faces, vai saber que tipo de vugs eu tenho ali, que tipo de feições eu tenho ali, né? Então, essa aí é feita em escala de poços, são realmente informações muito valiosas, né? Você pode estimar, inclusive, rigidezes, né? Tipo módulo de Young, coeficiente de Poisson, que são baseados nas reflexões das ondas P e S, né? São ondas de pressão e shear waves, né? Junto também. E a parte de poço vai ser toda integrada com a parte da sísmica, sendo que a sísmica são realmente escalas muito maiores. Você vai trabalhar com escalas aí, a sísmica, o máximo onde ela chega são coisas da ordem de 15 metros, né? A sísmica top, né? Aquela não é rasa, né? Aquela funda mesmo, né? Então, essas informações e mais as informações que os geólogos vão pegar lá nos chamados outcrops, né? que são esses afloramentos, elas vão ser todas elas integradas dentro de uma teoria que é o que o geólogo faz, que é uma geoestatística, que são justamente chamados os modelos estáticos, né? São os modelos, né, que vão estar naquela escala lá de 5 metros, que vai ter as feições e mais os valores de Kφ, né, os valores da permeabilidade e porosidade. Então, esses modelos vão ser todos integrados ali. Aí você vai justamente integrar essas informações. Aqui, por exemplo, foi um caso que nós fizemos. Todo esse método aqui, ele é um método que é chamado de geoestatística, né? Você vai ter probabilidades, funções de densidade de probabilidades para, por exemplo, no caso aqui, todo o reservatório do pré-sal é fraturado. Então, na hora que você for descrever o escoamento numa formação do pré-sal, você vai ter que incorporar essas fraturas. E elas têm um papel muito mais importante porque elas foram alargadas
por causa da química, né? Então, elas lá no processo lá de formação delas, devido a tensões tectônicas, elas vão ter aberturas muito pequenas, da ordem de 10 a menos 4 metros, né? Com o processo químico, elas podem chegar até centímetros, né? Então, essas fraturas, você vai ter que gerar, então, cenários onde vários parâmetros delas são variáveis aleatórias, você vai ter que postular, né, distribuições, etc. E com isso você gera, então, cenários. E essas informações também são tidas através de drones, né? Os geólogos, eles pegam, por exemplo, lá no Rio Grande do Norte, é um caso que nós fizemos uma visita ao campo, você vai ali ali no estado, você descobre que tem, digamos, afloramento, né? Que é um certo análogo da rocha do pré-sal que subiu, né, que foi ali para a superfície. Então, eles vão com drone, vão tirando fotos. Ali são os castes, são aqueles vugs, né, que estão todos ali em árvores, ali, né, eles retêm água. Então, são realmente ambientes muito bons para plantas, né, para árvores, etc. Né? Então, eles fazem isso, fazem processo com sísmica rasa, eles usam técnicas chamadas de GPR, Ground Penetrating Radar, e com isso eles medem, eles pegam um carrinho que passa justamente as ondas eletromagnéticas, né, e aí eles resolvem as equações de Maxwell, etc., e vão ter as imagens, né, justamente inversas. E usam também processos onde usa eletroresistividade. Colocam anodos e catodos e passam corrente elétrica e descobre qual é o tipo de rocha que tem ali, baseado na resistividade elétrica dela, né? Então, a gente junta todas essas informações. Aqui, por exemplo, você pode descobrir os castes, né? São formações de cavernas, onde você faz um poço aqui, o óleo vai todo ele escoar através do caste, né? Então, são coisas muito importantes, né? Você justamente descrever eles, né? Então, você justamente incorpora todas essas funções, você vai incorporar nesse modelo que é chamado geocelular, né? Quanto tempo eu tenho? 4 minutos. Vou tentar. Eu botei muito mais slide, mas acho que eu vou cortar aqui. Então, esses modelos aqui são os modelos chamados estáticos, onde você vai juntar todas as feições, né? Você vai ter as feições, tem cavernas, você vai saber se o tipo de rocha sua é um greenstone, ou é um packstone, ou é um limestone, e vai ter os pares de K e Φ, né? Porosidade e permeabilidade. Só que esse modelo, ele é extremamente caro. Você, para resolver ele, vai ter que usar técnicas de paralelismo, vão ter que ser métodos numéricos que tenham propriedade do tipo alta escalabilidade. Na hora que você for rodando com um número de processadores, você tem que testar essa, digamos, escalabilidade. Então, uma outra coisa que se faz é gerar um processo de, basicamente, upscaling, né? Todo processo que você faz upscaling, ou seja, você vai sair de uma malha de células de 5 metros para células de 200 metros, você perde informação. Você perde informação porque você tem uma estrutura caótica, né, que você tem várias heterogeneidades, tem um conjunto enorme ali de fraturas e cavernas e vugs. Se você fizer os campos de pressão, velocidade, etc., eles vão estar oscilando, vão ser extremamente caóticas. Você vai fazer técnicas de média, vai transformar essa estrutura caótica em uma estrutura suave, que é a estrutura que vai entrar dentro do tipo simulador. Todo processo desse tem perda, né? Você perde informação, mas a pergunta é, eu posso realmente conviver com a perda, né? Ela é aceitável, ela vai, digamos, afetar a minha produção, né? Então, esse é um ponto extremamente importante. Então, tem uma disputa, acho que é um termo um pouco exagerado, mas tem as duas escolas. Uma é a escola que usa métodos que são chamados multiscala, que resolve na escala onde estão os modelos chamados geocelulares, e tem uma outra escola que faz o, digamos, upscaling, e a gente está justamente interagindo com as duas escolas para ver o que é melhor, né? Então, você vai ter todas as faces, todos os coeficientes, e aí você vai ter que entrar com a parte física, né? A parte física vão ser, basicamente, as equações, né, de fluidos e de sólidos, né? Você vai ter equações do sólido aqui, porque o sólido deixa de ser rígido agora, né? Pensa numa... Por exemplo, o caso mais típico é uma esponja. Você tem uma esponja que está cheia d'água ali, aperta aquela esponja ali, a água sai dela. Então, você está com um reservatório que, quando você está extraindo óleo, ele está fechando, né? Então, você vai ter as equações de poroelasticidade, elasticidade, plasticidade, etc. Vai ter mais as equações do fluido, vai ter mais o transporte, quando você tem múltiplas fases. Se tiver a parte térmica, vai ter equações de convecção de fusão para a temperatura, para a parte química, etc. E esses métodos você tem que discretizar, né, e passar
passar. Então, tem vários métodos aí, eu vou deixar até para o Fabrício, então, falar disso. E tem um ponto que é extremamente interessante. Quando você tem, para fechar aqui a palestra, quando você tem fraturas ou cavernas, são complexidades ou tipos geológicas que têm uma razão extremamente grande, né? Uma fratura ela é tratada como um plano, ela pode ser muito grande e basicamente do tipo abertura dela é muito pequena. Então, para que você use um método do tipo elementos finitos, você tem que malhar aquilo ali. Então, é extremamente caro você botar malhas ali, né, em coisas que estão muito pequenas. Então, esses métodos têm que ser usados junto com o que eles chamam de reduced métodos, né? São modelos reduzidos que vão tomar médias dentro das fraturas e elas vão ser tratados como lower dimensional quantities, né? Então, se você tiver em R3, ela vai ser tratada como plano em R2, né? Você tomou médias ali, e se você tiver em R2, ela vai ser tratada como uma linha em R1. E os castes, né, as cavernas, você faz a mesma coisa. Aqui é o caso da fratura e o caso da caverna. No caso específico, lá com relação ao pré-sal, você supõe que você tem uma rede de vugs que formou caminhos preferenciais, você não quer discretizar ali dentro, então você faz uma técnica que quer tomar médias e você vai reduzir aquele caste ali para um poço. Aquilo ali a gente chama de conduto, né? Mas é uma linha ali que cruza e você vai ter um escoamento preferencial. Então, acho que é isso. Eu tenho muitas outras coisas aqui para falar. Eu vou deixar para o próximo speaker aqui para falar da parte multiscala. E nós temos algumas simulações aí feitas aí de extração de óleo. Depois, se vocês quiserem, então, vocês entrem em contato. Mas a mensagem que eu quero falar... e tem espaço também para depois você fazer os metamodelos, né? Criar modelos à base de redes neurais, random forest, tem uma gama aí de modelos, né? Então, acho que a mensagem que eu queria dar é que, no caso do pré-sal, a gente está com muitas oportunidades justamente interessantes que vão desde usar matemática lá na escala do plug até a escala de simulação. Cada escala dessa, você pode entrar técnicas como segmentação de imagem, sísmica, geofísica, etc., métodos numéricos, análise numérica, né, equações diferenciais, né, etc., né? E é extremamente interessante sair daquela zona de conforto nossa e ter justamente interações com pessoas de várias outras áreas, né? Muito obrigado e desculpa.